Bom dia, nós estamos aqui no município de Coronel Xavier Chaves, aqui com o nosso amigo Rafael Rezende, com o irmão dele também que está na atividade junto com ele. Vamos conhecer um pouco aqui da atividade de ovinocultura. Você mostra pra gente um pouco e conta a história um pouco pra gente aqui, Rafael, da propriedade. Sim, vamos lá. A gente começou, tem mais ou menos 1 ano e meio com a ovinocultura. E a gente começou com uma ovelha só, de enfeite. E logo em seguida a gente já empolgou, a gente comprou mais, fomos comprando. Hoje a gente está com 85 animais e temos a intenção de expandir e chegar em 300 matrizes. Vamos conhecer um pouco lá do plantel. Explica pra gente quais são os lotes, por favor. Aqui tem um lote que a gente chama de paridas 1, que hoje é um lote menor, que elas ficam espalhadas aqui, nessa estrutura que a gente aproveitou de um chiqueiro antigo. E aí as paridas, recém-paridas ficam aqui, depois vão para o outro lote lá na frente. Aí aqui tem o CRIP, a gente trabalha com o CRIP em toda a fase de aleitamento. Aí eles ficam aí, e as matrizes têm uma área, sai ali, dá uma volta. Qual a média de idade desses cordeiros? Hoje eles estão com 2 meses. 2 meses, então já com esse lote de fêmeas paridas aqui. Isso, aí logo eu já tiro os machos, coloco em confinamento, aí as fêmeas permanecem com a mãe e depois eu começo com uma nova estação de monta. Está desmamando em torno de qual idade que você está desmamando? Idade e peso? Cerca aí de uns 3 meses, média aí de 27, 28 quilos. Essa é a parte do desmame aqui. Isso. Então, são todos os lotes de paridas aí. Isso. Aí esse aqui é o nosso reprodutor, é um reprodutor registrado, PO, e tá aí, cobrindo as fêmeas. Aí ele trabalha em 2 estações, com 2 lotes separados. Okay. É aqui que a gente faz o confinamento, logo aqueles que desmamavam vêm para cá, aí tem umas fêmeas aí, mas aí a gente faz o confinamento aqui nessa área. E aqui é o lote maior, que tem 25 matrizes prenhas aqui, muitas delas com as filhas ainda, e algumas vazias que não emprenharam nessa estação, mas vão para a próxima estação com o reprodutor. Você está trabalhando aqui com grupos de monta, estação de monta. Sim. E você tem feito separação nesses lotes com algum critério do lote em si, ou data fixa da estação? Ou você faz um lote, depois as que não tiverem prenha, você faz outro lote? Essa é a ideia. Geralmente eu coloco, a estação começa 2 meses depois que a última fêmea pariu. A não ser que, como o caso daquele lote lá, que elas não estavam com um score muito legal, aí eu adiei 20 dias para começar a estação. Aí eu faço estação de 60 dias. E depois disso você tem feito o trabalho com ultrassonografia? Isso. Aí quem não confirma prenhez, ou eu descarto, se é alguma ovelha que ele já não tem tanto interesse, senão ela fica para a próxima estação. Aí vou trabalhando sempre em 2 estações. Você tem trabalhado aqui as estações. E como é que está o seu manejo aqui? Esses animais ficam a pasto ou são 100% confinados? Como é que tem sido o seu trabalho aqui de manejo com os animais? Aquele lote, por enquanto, está 100% confinado. Esse aqui, elas ficam no pasto durante o dia e à noite elas ganham aí um lanche que dá 1,5 kg de silagem mais ou menos. Uma suplementação aqui no coxo à noite. Mas então você está adotando aqui um sistema semi-intensivo. Parte dos animais confinados e parte dos animais a pasto. Só que tudo isso, a intenção é que seja temporário. A gente formou meio hectare de tamanho ano passado, aí a gente trabalha com tamanho e tifto, e o planejamento é que esse ano agora, mês que vem, a gente vai formar mais 3 hectares de tamanho. E a ideia então é ampliar a área de pastagem para manter mais animais a pasto e menos tempo confinado. A intenção é, inclusive, lote igual o caso desse, que elas estão prenhes, só pasto, exclusivamente pasto. Exclusivamente a pasto. Uhum. E como é que está o seu controle de verminose aqui, Rafael? Está tranquilo? Você tem feito? Qual que é o manejo que você faz para controle de verminose? Sim, eu uso o método FAMACHA. Aí eu olho todos os animais uma vez por mês. O FAMACHA é o score, e no caso dos cordeiros, a pesagem também. E quando o animal está necessitando, eu faço a fernificação. Do contrário, eu não fiz nenhuma fernificação estratégica em todo o rebanho ainda.
só trabalhando com farmácia por enquanto. E está tendo um bom resultado, um bom controle? Não tem problema. Não tem problema. Eu tive, durante aí 1 ano e meio, eu tive 2 perdas só de animal com verminose. Uma mortalidade muito baixa no rebanho. E tem tido um bom resultado dos cordeiros no confinamento. Você tem confinado os cordeiros? Sim, um lote eu confinei, o outro eu comecei a confinar, logo depois eu vendi. Você faz ele do nascimento até na hora da comercialização, eles não vê pasto, fica 100% fechado. Sim, 100% fechado. E tem tido um bom resultado, ganho de peso? Da média de mais de 300 gramas por dia de ganho de peso. Tem animais que chegam a 450, meio quilo, e alguns ficam ali mais para trás, mas a média é 300 e poucos. E a alimentação você tem focado com silagem e concentrado? Isso, silagem concentrado. E a gente está vendo aqui que dos animais que você tem trabalhado, você fez a opção aqui pela raça Dorper e White Dorper, né? Isso. Como é que foi a base do seu plantel? Como é que você começou e qual foi o que da sua escolha aqui, a sua opção? A base começou com animais cruza, né? Dorper e White Dorper. E agora a minha intenção é ir apurando no Dorper. E quando eu chegar num ponto que está bem puro, eu penso em estudar a ideia de fazer um cruzamento industrial com alguma outra raça para que 100% da produção seja para abate. Aí fica um lote de matrizes para reposição e o resto vai tudo pro abate. Você acha que isso vai ter melhor resultado no ganho de peso e no acabamento de carcaça? Sim, essa é a intenção. Fazendo o tricross. E aqui no caso a sua opção pelo Dorper, White Dorper, qual foi a sua escolha? Por que da sua escolha? Principalmente a questão do Dorper é de não ter a estacionalidade reprodutiva. De eu conseguir fazer intervalo entre partos aí de 8, 9 meses, tentando conseguir fazer que a ovelha pare 3 vezes em 2 anos. Aí por isso que eu optei no Dorper e por ele ter o mercado ter uma melhor preferência pela carcaça Dorper e essa questão reprodutiva. Você tem conseguido aqui com a raça Dorper os resultados que você esperava quando você esteve na atividade, em termos de ganho de peso, sim, em termos de intervalo entre partos, desenvolvimento de carcaça, tem tido um bom resultado para você aqui. Consigo um intervalo entre partos aí médio de 8 meses e meio. E os cordeiros ganhando aí cerca de 300 gramas por dia. Você falava com a gente há pouco aqui que a sua ideia é ampliar, né? Qual que é a sua meta no rebanho? Hoje a minha meta é 300 matrizes. Chegar a 300 matrizes. E você espera chegar nessa meta com quanto tempo? E no máximo 4 anos. Você vai separar as suas fêmeas nascidas aqui, você vai começar a fazer seleção, retendo as fêmeas para ir ampliando. Aí se chegar algum momento que eu achar que vai ser necessário comprar um pouco para acelerar o aumento, aí a gente compra. Perfeito. Então tá bom, então a gente viu aqui o manejo, os animais que estão aqui, né, um lote de fêmeas que estão aqui já no seu terço final de gestação, ovelhas que saíram em monta, e as ovelhas que estão paridas e as borregas que estão aqui também no lote em crescimento. Beleza, nós vamos trocar algumas informações a mais com o Rafael para a gente saber um pouco mais aqui da atividade. Você está trabalhando aqui com piquetes, né? Essas fêmeas você está soltando ela agora aqui no piquete. Qual que é o capim que você está utilizando aqui? Como é que você maneja esse piquete? Aqui a gente tem o Tifton e outra área de tamanho. Aí a gente maneja os piquetes fazendo rotação com cerca elétrica. Você tem utilizado a cerca elétrica desde que você começou a trabalhar com pastagem, sim, aqui com os ovinos? Desde que elas chegaram já tem a cerca elétrica. Você faz aquela escola treinando elas no início para começar a aprender a trabalhar com a cerca elétrica? Faço. Eu coloquei um fio e elas foram indo tomando choque até aprender. Quantos dias em média você faz a escola para elas aprenderem? Cerca de 3 a 5 dias. 3 a 5 dias. Isso. Depois acostuma tranquilamente. Sim. Aí os filhotes foram aprendendo junto com as mães. Tem funcionado bem o esquema da cerca elétrica? Para você foi uma opção boa? Sim. Comparado o custo com as cercas convencionais, de arame liso, arame farpado ou tela, tem tido um bom... Não, com certeza. Tanto no custo quanto para fazer a cerca. Mais rápido e com custo menor. Mas muito mais eficiente. Quanto tempo elas têm ficado aqui no piquete? Esses piquetes menores de Tifton, elas ficam em média 2 dias. E os de tamanho, que é uma área maior ainda, elas têm ficado mais.
E aí elas vão revezando nos piquetes. Esse revezamento que você faz no piquete tem tido um bom resultado tanto para a colheita do capim quanto para o controle da verminose? Sim, sim, não tem problema. E também temos a intenção de trabalhar com vaca de corte junto. A qual objetivo? Para fazer justamente o controle da pastagem, né, que a vaca vai deixar mais uniforme, e o controle de verminose. Então você vai também rotacionar aqui, parte do período vão ficar com os ovinos e parte do período com gado de corte. Sim, a intenção tanto nessas áreas quanto na área que a gente vai formar de tamanho agora, é fazer piquetes para 6 dias. Que as ovelhas ficam os 3 primeiros e as vacas os 3 últimos. Ah, perfeito. Então aqui nós temos as ovelhas que estão já prenhes, algumas no terço final de gestação, outros em início de gestação, e algumas borregas em crescimento. As ovelhas que estão paridas e também os cordeiros em confinamento, né, os cordeiros ficam todos em confinamento, ovelhas paridas e os cordeiros em confinamento. E aqui as ovelhas 100% a pasto, todos os dias, o dia todo. Isso, exatamente. E você tem tido um bom resultado com mantença, com ganho de peso, as ovelhas têm mantido boa score corporal para reprodução? Sim, elas têm ganho de peso no pasto. Aí à noite elas recebem um lanche, mas isso é a ideia que seja temporário, até a gente formar essa nova área de tamanho. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui o piquete com o Tifton, né, onde é feito aqui no sistema com cerca elétrica, onde as ovelhas respeitam bem a cerca elétrica, faz o treinamento prévio para elas aprenderem a respeitar a cerca elétrica e trabalhar com a cerca elétrica, como a gente está vendo aí a cerca elétrica, e faz o revezamento dos piquetes, né, de 3 em 3 dias nesse caso aqui específico, ampliando aí com as novas áreas que estão sendo formadas na propriedade. Então, no sistema semi-intensivo aqui na propriedade do Rafael. Bom, nós estamos aqui na Fazenda Cascalho Preto, no município de Coronel Xavier Chaves. Estamos aqui com o Rafael e com o Miguel, criadores de ovinos aqui no município de Coronel Xavier Chaves. Conta um pouco da história, como é que você começou na atividade, por que você escolheu e optou pela atividade da ovinocultura, como é que você está enxergando a atividade hoje aqui no dia a dia da propriedade? A gente começou, foi por acaso, com uma ovelha, né, Miguel? E quando ela chegou, ela era bem Dorper, assim, padrão Dorper, a gente gostou demais. Aí a gente resolveu, vamos mexer com isso, vamos começar para ver. Aí a gente comprou mais umas, aí depois eu fiquei muito interessado, comecei a estudar muito, seguir muita gente nas redes sociais, entender mais sobre a atividade. Aí a gente resolveu comprar mais. Aí compramos mais, já compramos ovelhas prenhes. Aí elas já pariram, a gente já começou a produzir. Aí foi ampliando o rebanho ao longo desses 1 ano e meio que a gente está trabalhando. E gostamos bastante, tornou a atividade de preferência minha e do Miguel aqui dentro da propriedade. E a intenção é que seja a minha atividade principal. Não sei se vai ser da propriedade, porque aqui é bem tradicional a bovinocultura de leite para nós, mas a intenção é que seja a minha atividade principal, com a meta de 300 matrizes. O seu objetivo começou com uma ovelha. Miguel estava me contando aqui que ele que ganhou a ovelha, depois até nome dela, né, Miguel? Como é que chama a ovelha? Curama. Curama, ela está aí até hoje no plantel? Faz parte do plantel. Vocês foram desenvolvendo aí a atividade. Hoje você está com quantas matrizes hoje que você está na propriedade? Tem 45 matrizes. E a meta é chegar a 300 matrizes. No final desse ano já chega a 55 com as novas que vão surgir. Rafael, como é que você está vendo a atividade? Qual o principal, na sua opinião, qual o principal desafio? Quais são os principais gargalos que você vê desde que você começou na atividade até agora? O que você tem enfrentado de mais dificuldade na atividade? Para comercialização, eu não tive tanta dificuldade porque arrumei o senhor Arnaldo que compra meus produtos, então fluiu bem. Mas eu enxergo que a comercialização é uma dificuldade, não por falta de demanda, mas por falta de organização da cadeia para que os produtores possam produzir juntos, juntar, fazer uma carga e enviar. Isso é o que eu senti que é a maior dificuldade na nossa região. Hoje você tem um comprador, o seu Arnaldo, quero mandar aqui um abraço ao Arnaldo, lá do Cordeiro e Companhia, Lima Duarte. Em breve nós vamos estar lá visitando, contando um pouco da história do seu Arnaldo e da Teca lá na propriedade. Então hoje a sua produção, o escoamento, você tem o escoamento certo, porque ele tem feito, você fez essa parceria, ele tem encaminhado. Mas você acha que à medida que você crescer a produção, a necessidade dessa organização para ter o escoamento organizado? A minha escolha, a minha intenção pelo número de 300 matrizes, porque eu acredito que eu vou conseguir produzir um número de cordeiros que é o
que fecha uma carga, a carga tradicional que os frigoríficos vêm buscar por aqui. Ok. Só que eu acredito que no meio do caminho até eu chegar lá, eu vou encontrar essa dificuldade. Que eu não vou estar produzindo pouco para que frigoríficos mais artesanais, menores, possam comprar, nem tanto para que consiga fechar uma carga fixa. Então a necessidade da organização, o associativismo, o cooperativismo, com certeza vai ser uma alternativa. Você enxerga nisso como uma alternativa. Sem dúvida. E no manejo, Rafael, você teve alguma dificuldade no manejo? Questão de manejo reprodutivo, questão do manejo sanitário? Como é que você conduz isso na propriedade hoje? Eu não tenho tido problemas nem com questão reprodutiva, nem com manejo sanitário. Mas também estou de olho porque eu imagino que questão de verminose pode vir me dar um problema, porque a taxa de lotação ainda é alta até que a nova área fique pronta. Então eu entendo que isso pode se tornar um desafio agora nessa época das chuvas. Mas é um manejo que você está fazendo com frequência, você faz o controle da verminose, fazendo... Quais os métodos que você tem utilizado hoje? Conta um pouco para a gente, para quem não conhece na atividade, o que você faz para controlar a verminose aqui? Hoje eu faço pelo método FAMACHA. Aí todo mês a gente olha todos os animais e quem está com a FAMACHA 3 ou menor, a gente faz a vermifugação. Ainda não fiz vermifugação estratégica, talvez eu precise fazer agora, mas por enquanto é só o método FAMACHA. O método FAMACHA, para quem não conhece, foi um método desenvolvido para visualmente nós temos a possibilidade de ver o grau de infestação de anemia nos animais, porque o principal verme da ovinocultura é o Haemococcus contortus, que está localizado no abomasum, no sistema digestivo, e consome sangue. Em função disso, ele causa anemia. Quando a infestação é intensa, ele causa anemia. Então foi desenvolvida uma tecnologia, uma técnica onde você utiliza um cartão com 5 níveis de coloração e ao verificar e acompanhar, monitorar os animais, você vai vermifugar só aqueles animais que efetivamente precisam ser vermifugados, evitando dessa forma que haja resistência aos princípios ativos aplicados aí na ovinocultura. Fora a verminose, algum outro problema sanitário? Você não teve controle, não teve problema? Faz calendário de vacinação? Faço. Você tem feito? Como é que você trabalha o calendário de vacinação? Eu faço a vacinação para clostridioses e para raiva. Aí eu vacino as matrizes, os animais que não são primo vacinados uma vez ao ano. Com a raiva eu vacino 3. E os primos vacinados, logo ali perto do desmame, faço a vacinação e repete por 30 dias. Uma dose de reforço com 30 dias. Então faz aqui a aplicação do controle. E todo o trabalho que você tem feito aqui, você tem tido assistência técnica desde o começo da atividade, você disse que pesquisou bastante, foi informação. Como é que está a sua assistência técnica hoje na propriedade? Você tem assistência técnica aqui? Sim, hoje é pelo ATIG, que o médico veterinário Eugênio ajuda a gente desde que começamos e tem nos ensinado bastante, tanto a questão da atividade, como ele proporcionou a gente fazer um networking também, né, conhecer várias pessoas, ajuda na comercialização. E aí ele vem uma vez por mês, todo mês, e a gente faz casqueamento, faz às vezes o método FAMACHA, diagnóstico por ultrassom, está sempre auxiliando, sempre tirando as dúvidas nossas. Então hoje a propriedade ela é assistida pelo programa Assistência Técnica Gerencial ATG do Senar. Isso. Satisfeito com a ATG? Com certeza. Te ajuda bastante? Ajuda muito. Tem te dado aí não só na questão técnica, mas também a questão gerencial, de você monitorar custos. Sim, aqui, acompanhado. Planejamento e tudo mais. Perfeito. Então, o Senar, que é nosso parceiro, o Sistema FAENG, é mais uma propriedade aqui na região do Campo das Vertentes, assistido pela TG Ovinocultura, aqui no município de Coronel Xavier Chaves. Você falava que a propriedade você aproveitou, né, instalações que já existiam de pocilga desativada, e à medida que o seu rebanho crescer, você vai trabalhar também esse planejamento das instalações. Qual a área que você destina hoje aqui da propriedade para a ovinocultura? Hoje vão ser 5 hectares. 3 hectares que eu vou formar de tamanho, mais 1 hectare que a gente já tem de Tifton e tamanho, e eu calculo mais ou menos 1 hectare, que é o que elas consomem de silagem por ano. Essa silagem você produz aqui na propriedade também? Isso. Toda ela produzida aqui. Uhum. Então você acredita que nessa área, fazendo essa rotação de piquetes, mais a produção de silagem para os animais que vão ficar em confinamento, parte dos animais em confinamento, com 5 hectares você vai manter esse rebanho de 300 fêmeas aproximadamente? Eu acredito que cerca de 100 fêmeas essa área mantém. Aí, à medida que o rebanho for aumentando, eu vou expandindo para outras áreas.
A pergunta foi exatamente nesse sentido, né, para que você tenha noção dessa ideia, como a gente já teve a oportunidade de conversar em outras visitas que nós fizemos. Todo o planejamento é função em cima do consumo de matéria seca que a pastagem proporciona, né? Os animais, em média, as ovelhas, consomem em torno de 4% do peso vivo de matéria seca por dia. Então, de acordo com o tipo de gramínea que você utiliza, no caso aqui, o Rafael utilizando aqui o tifto e o tamane, você tem a área cultivada com essas duas gramíneas, você tem a estimativa de produção de matéria seca para definir a taxa de lotação. Então, numa área aproximadamente de 5 hectares, ele vai manter 100 fêmeas, e à medida que o rebanho for crescendo, vai ampliando a área, chegando aí nas 300 fêmeas, aproximadamente com 12 a 15 hectares de área total, trabalhando aqui para o rebanho. Essa é a ideia? Essa é a ideia. E como é que você está vendo a atividade, Rafael? Está entusiasmado? Vê perspectiva? É uma atividade rentável? Você vê que é uma atividade que tem potencial? Sim, com certeza. A gente já fez várias simulações em vários cenários e é sempre uma atividade interessante. Perfeito. Então, para você, é uma atividade que você vai focar nela. A intenção é que seja atividade primária. Perfeito. Você vai seguir os passos do irmão? Vai acompanhar? Vou tentar. Vai tentar? Mas está no dia a dia, participando junto com ele aqui? Todo dia está aqui, tem os compromissos dele com as ovelhas, todo dia. Então está sempre junto, aprendendo no dia a dia. É isso aí, a sucessão da propriedade, né, e novos criadores entrando aqui na atividade. Para quem quer começar na atividade, ou quem está na atividade com objetivo de entrar na atividade de ovinocultura, qual que é o conselho, qual a sugestão, opinião que você dá para novos criadores que têm interesse em participar? Eu acho que tem que estudar muito, estudar bastante, buscar conhecimento, buscar assistência técnica, focar em produzir alimento a baixo custo, né? E procurar animais de qualidade e que, sem dúvida, com um bom planejamento, é rentável. Então, de novo, a ordem do dia é planejamento, organizar sempre. Comprar animal é o mais fácil, né? Trazer o animal para a propriedade, agora planejar a alimentação, organizar a instalação, ter conhecimento técnico para o manejo sanitário, manejo reprodutivo, é fundamental para a atividade ser de fato rentável, lucrativa, para acontecer de fato uma atividade que gere renda na propriedade e que permita, né, qualidade de vida para o produtor que está trabalhando. Rafael, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, pela visita aqui na Fazenda Cascalho Preto, município de Coronel Xavier Chaves. Nós vamos voltar aqui com o projeto Expedição BR Brasil para ver o crescimento, o desenvolvimento da atividade, né, acompanhando. Obrigado por nos receber aqui, foi um prazer estar com você aqui. A gente que agradece a lembrança e a visita. E a você que está nos acompanhando, se inscreva lá no canal do YouTube, o canal, né, a página do Facebook, a página do Instagram, Expedição BR Brasil. E acompanhe todas as histórias que nós vamos mostrar pelo estado de Minas Gerais, como aqui o caso da Fazenda Cascalho Preto, né, que a gente está tendo a oportunidade de estar aqui hoje. Forte abraço, obrigado. Até mais. Até mais.